Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que acontece em muitas famílias. Algo super comum, mas que pouca gente fala sobre. É uma história sobre reconhecimento, sabe? Sobre se olhar no espelho e encontrar respostas que às vezes demoram uma geração inteira para chegar. Vamos descobrir essa história juntos? Olha, essa história é toda parte de uma observação muito, mas muito comum dentro do consultório. Acompanhando famílias, principalmente com crianças que recebem diagnósticos como TDAH, dislexia ou autismo, um padrão começou a ficar muito claro. Um tipo de eco, sabe, que ressoava da criança direto para a mãe. E aqui que a coisa fica fascinante. Durante o processo de diagnóstico do filho, sabe, quando o especialista começa a listar e explicar as características, muitas mães têm aquele clique, aquele momento, peraí. Elas começam a se enxergar naquelas descrições de um jeito tão profundo que às vezes chega a ser assustador. A primeira coisa que acende uma luz é essa aqui, a mente que não para. Aquela sensação de que o cérebro está sempre a 1000 por hora, pulando de um pensamento para o outro sem descanso. A mãe escuta a descrição do filho e pensa, ué, mas essa sou eu. Logo depois, vem a questão da organização. E olha, não estamos falando de desleixo, tá? É uma luta real, constante, para manter as coisas em ordem, para conseguir gerenciar os prazos, para organizar a casa, a vida. É uma batalha que parece não ter fim. E claro, uma coisa leva a outra, né? Essa luta toda acaba gerando essa sensação aqui. A de estar sempre sobrecarregada, correndo para tentar dar conta de tudo e mesmo assim sentindo que está sempre um passo atrás. É um cansaço que vai muito além do corpo. É um cansaço mental profundo. E para fechar esse ciclo de reconhecimento, tem esse ponto que, nossa, é super delicado. Uma sensibilidade quase à flor da pele. Uma crítica, por menor que seja, ou até a simples impressão de que foi rejeitada, pode doer de um jeito que parece desproporcional. É mais um traço que muitas mães olham e falam pronto. Ok, então a pergunta que não quer calar é: por que isso acontece tanto? Será que é só coincidência? Será que a mãe só está se identificando com o sofrimento do filho? Pois é, a resposta é bem mais científica e direta do que a gente imagina. E aqui está o pulo do gato. O TDAH não surge do nada, gente. Ele tem uma base genética muito forte. Pensa assim, é como herdar a cor dos olhos do seu pai ou a altura da sua mãe. É algo que passa de geração em geração. Por isso que quando a gente investiga a criança, é como se acendêssemos uma lanterna. E essa luz não ilumina só ela, ilumina também a sua história, a sua linhagem. A mãe percebe que não está vendo só o filho, mas um reflexo da biologia que eles dois compartilham. E o impacto dessa descoberta, nossa, é transformador. É como se você tivesse passado a vida inteira tentando montar um quebra-cabeça e de repente você encontra aquela peça que faltava. E a imagem que você tinha de si mesma, construída em cima de tanta autocrítica, começa finalmente a mudar. E com essa peça, de repente, tudo se encaixa. Sabe aquela infância super agitada? As dificuldades na escola que foram tantas vezes rotuladas como preguiça ou falta de atenção, aquela sensação frustrante de ter um potencial enorme, mas nunca conseguir realizá-lo por completo, e aquele cansaço mental constante. Tudo isso ganha um novo nome. Não era uma falha de caráter, era neurobiologia. Agora para e pensa no peso disso. Muitas dessas mulheres vivem 30, 40 anos, às vezes mais, carregando culpas e frustrações sem nunca entender o porquê. A resposta só vem através do diagnóstico do próprio filho. É uma jornada longa, muitas vezes solitária, que finalmente encontra um destino de compreensão e, o mais importante de tudo, de autocompaixão. E para a gente fechar nosso papo de hoje, eu queria te convidar para uma reflexão. Porque essa história que começa dentro de um consultório, na verdade se estende por muitas casas, por muitas vidas. Então a pergunta final é para você que está aí me ouvindo. Se você é mãe, já parou para pensar se o eco do seu filho, as características e os desafios dele não ressoam aí dentro de você também? Porque às vezes a jornada para a gente entender os nossos filhos acaba sendo o caminho mais profundo para a gente se entender.